Quando a gente fala de cultura, uma coisa que vem muito na minha cabeça é que a gente tem uma visão errada de cultura. A gente pensa que cultura é aquilo ali, né? Aquela visão, missão e valores. É muitas vezes aquilo que a gente está colocando lá no nosso site do nosso escritório de advocacia. E geralmente eu tenho o hábito de, até porque a gente trabalha com isso, né? Mas geralmente a gente analisa vários sites de escritórios de advocacia, visita vários escritórios de advocacia também, e muitas vezes a cultura deles é bem parecida, assim, a cultura ali na aparência. Eu presto um serviço diferente, eu prezo pela segurança, pela confiança dos nossos clientes, pela ética, pela qualidade dos serviços, e acaba que muitas vezes existe um discurso que fica na parede do escritório, que fica no site do escritório, e outra coisa que acontece no dia a dia na nossa realidade. Uhum. Então, se você tem uma missão e visão e valores, poxa, legal, não é que isso é ruim de se ter, não. Isso é um passo, né? Talvez para a criação da cultura, mas será que essa missão, visão, valores, eles realmente, né, são refletidos na realidade do seu escritório? Eu acho que se a gente pudesse já fazer uma anotação, cultura não é só missão, visão, valores. Acho que isso é uma parte, né, de como você cria realmente a cultura que você quer, que vamos definir o que a gente valoriza, né? Mas não é só isso. Cuidado, gente, porque o que acontece, né? Geralmente, vocês estão aqui, eu presumo que vocês já sabem que é importante, né? A gente advogar de uma forma diferente, que o mercado está saturado, de um lado, que a gente tem Covid. Então, poxa, é importante a gente trabalhar de uma forma diferente. E aí é comum que muitas pessoas elas bebam dessas fontes aqui, dessa inspiração, desse novo movimento, e leva lá em forma de papel lá para o escritório de advocacia, mas no dia a dia a gente não muda nada. Então tomem cuidado com isso. Tem uma frase que eu gosto bastante, que, salvo engano, é do Peter Drucker, mas é que ali você até desenha ali a cultura, mas o café da manhã ele vai comer essa cultura. É o dia a dia ali, sabe? Eu desenhei a minha missão, visão e valores, mas chegou ali no dia a dia, a gente viveu outra coisa. Uhum. E uma coisa que eu sempre gosto de recomendar, assim, poxa, legal, eu quero melhorar aqui. Eu quero melhorar, seja eu sozinho ou seja eu um escritório de advocacia maior. O que eu tenho que fazer? A gente tem que começar a entender quem o escritório é de verdade. Então, quando a gente fala, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de muitas regras que vivem no seu escritório de advocacia. E eu acho que advogados têm uma facilidade natural de entender cultura. Porque, para mim, cultura é como se fosse um conjunto de regras e princípios que regem aqui o nosso escritório de advocacia. Só que, muitas vezes, são regras e princípios não ditos. Às vezes, existem regras que ninguém colocou no papel. Às vezes, existem expectativas que as pessoas não cumprem. E isso, às vezes, causa problemas. Mas, se você já é um advogado, advogada bem-sucedida, entenda que você existe, provavelmente dentro da sua cultura, existem aspectos bons e ruins. E a gente precisa simplesmente entender o que é bom e você quer continuar mantendo no seu dia a dia, o que não está tão legal e talvez a gente precise de modificar, e o que é inaceitável, que você quer, assim, fazer com que não aconteça mais no seu dia a dia. Se a gente começar a fazer isso, vai ficar mais fácil da gente realmente começar a trabalhar de uma forma mais profissional. E eu acho que um ponto interessante, Gabriel, dentro disso que você trouxe, é justamente que você que já é um escritório consolidado ou sócio de um escritório já consolidado, você precisa entender que mesmo que você não tenha definido uma cultura, a cultura existe. Uma cultura existe de acordo com a forma que as pessoas elas estão se comportando na organização, né, no seu escritório. Então, por mais que você não tenha definido missão, visão, valores, não tenha sido verbalizado o que é valorizado, o que não é valorizado pelo escritório, as pessoas estão vivendo ali uma cultura, né? Então, eu acho que isso é importante para a gente entender que a cultura, se você é um escritório consolidado e está vendo esse conteúdo, a cultura ela não vai começar daqui para frente.
Essa cultura, ela já existe no seu escritório. Então, a gente precisa pensar não só em como criar uma cultura de forma intencional, mas muitas vezes como mudar essa cultura de forma intencional também na sua realidade, se você já tem esse escritório. Então, é o que a gente falou, né? Que a cultura é o que acontece no dia a dia, é o que está acontecendo ali de 8 às 18, né? Então, o que está acontecendo ali no horário de expediente? Quais comportamentos, né, os seus colaboradores têm? E aí, Ju, a gente começa a analisar, né, a partir dessas ações, o que acontece hoje, fazer um diagnóstico realmente dessa situação. Desculpa, Ju, te interrompi 2 vezes, né?